E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um assunto improvisado, né, que surgiu agora. Não que surgiu agora é o tema, mas surgiu agora a ideia de falar sobre esse tema, que é estruturas de dados. Por que eu decidi falar disso agora, né? É pelo seguinte: eu costumo discutir uma série de questões no Twitter para ver o que o pessoal diz, formar opiniões aí das mais diversas e às vezes até assim, chegar a conclusões que talvez eu não chegasse, ou muito provavelmente eu não chegaria. Mas então, esse é o meu Twitter. Se você quiser me seguir, twitter.com/universodiscreto, vai estar aí na descrição. Não sei se vocês sabem, né? Porque meu Twitter e até meu canal tá ganhando bastante inscrito ultimamente. Nada assim, mas assim, num volume maior do que costuma ser, né? E assim, eu sou professor de computação, eu tenho doutorado em computação, então eu tenho uma experiência, né? Não que tudo que eu diga sobre o tema é a verdade absoluta, mas é um tema que eu gosto, estudo, né? E assim, já falamos muito de algoritmo aqui, eu não vou nem entrar nessa discussão de novo. Se você está vendo esse vídeo, uma noção de algoritmos você com certeza deve ter, e acredito até que de estruturas de dados também. Mas enfim, o que eu tuitei aqui? Né? Eu me pego, lendo aqui, né? Eu me pego pensando se já podemos discutir, se tem como uma pessoa aprender estruturas de dados assim a fundo em Python, ou se realmente para estudar esse tipo de conteúdo tem que ficar no C e no C++. Aí eu perguntei o que você acha. Para a gente entender melhor essa discussão, eu acho que vem ao caso primeiro falar do que vem a ser estruturas de dados, né? Quando você aprende programação, algoritmos, você aprende coisas bastante simples, né? A gente costuma aprender o que uma variável inteira guarda, o que a gente pode fazer com ela, uma string, né, que é uma cadeia de caracteres, palavra, estruturas de controle, estruturas condicionais, né, por exemplo, o if, o while, for, né, enfim, todas as estruturas. Depois que você aprende todo esse básico importante, você começa a aprender umas estruturas mais avançadas para você armazenar bastante informação, né, porque com poucas variáveis você não consegue organizar um volume de informações assim muito grande. Aí a gente aprende mais para o final da disciplina de algoritmos, normalmente, os vetores, que eu gosto de dizer para os meus alunos do ensino médio que estão aprendendo programação, que seria você ter um conjunto de variáveis numa coisa só, né? No caso, numa estrutura só. Então você tem uma estrutura cheia de informações que você representa de um jeito que fique bastante fácil para você acessar, manipular, modificar, enfim, né? Mas quando a gente fala de estrutura de dados, a coisa vai muito mais longe, pois você aprende coisas como lista, os tipos de lista que existem, fila também tem vários tipos, pilha, e a coisa vai evoluindo para, por exemplo, árvores das mais diversas, tabela hash, também você chega a ver grafos, e a coisa vai só se complicando. Mas talvez você pense, será que eu preciso aprender essas coisas muito avançadas? Por exemplo, um parser, que é uma coisa que a gente vê em compiladores, né? Por exemplo, árvores sintáticas, será que eu preciso saber disso? Bom, então, acho que para a gente entender se realmente vale a pena todo desenvolvedor aprender esse tipo de coisa, por que a gente não tenta ver aplicações, né? Onde essas coisas são usadas no mundo real? Aí, até seguindo isso, eu achei aqui uma discussão no Stack Overflow. O Stack Overflow é o melhor amigo dos programadores. É um site onde você tira dúvidas e, normalmente, quando você pesquisar como é que eu faço tal coisa, aí você procura no Google como eu faço tal coisa em C++, ou Python, JavaScript. Você costuma ou cair num blog de alguém, ou você costuma cair no Stack Overflow.
E aí a pessoa aqui fez uma pergunta, o M Papas aqui fez uma pergunta que eu achei bem interessante, assim. Ele dá uma série de exemplos de aplicações que são muito normais da gente desenvolver quando a gente trabalha com programação nas mais diversas áreas. E ele perguntou, que estrutura de dados seria ideal para eu usar para esse problema aqui, para esse tipo de coisa aqui. Aí eu olhei o que ele colocou, a melhor resposta aqui, e eu achei que a melhor resposta faz bastante sentido, né? Vamos acompanhar juntos aí e ver, né? Por exemplo, no caso 1 aqui, vou aumentar um pouquinho a fonte, né? Talvez fique um pouco desproporcional aí, mas eu acho que para vocês lerem aí vai ficar melhor. Eu tenho que armazenar feeds de redes sociais, né? Você tem aqueles posts lá que vão sendo mostrados. Eu até fiz um vídeo anterior que eu falo um pouco de como os algoritmos selecionam esses posts aí que você vai ver tudo usando machine learning. Mas, ok. Uma vez escolhidos os posts, seja do Twitter, do Facebook, como que eu guardo isso para mostrar para um usuário? Né? Eu não sei o tamanho e coisas podem entrar e sair, né, nas mais diversas posições. Aí o que a pessoa responde? Tabela hash, né? Pois cada posição vai ser um feed de um usuário, cada feed de usuário é único, então eu tenho que ter uma posição para guardar todo mundo, e a gente assume que essa tabela hash ela vai assumir algum tipo de aumento assim de tamanho dinâmico. Eu ainda não fiz, eu não me recordo se eu já fiz vídeo sobre tabela hash, mas uma coisa que eu acho importante vocês saberem é que, por exemplo, um dicionário no Python, né, o dict, lá que é muito usado, pois você insere elementos, né, dos mais diversos, com mais variados tamanhos, ele é implementado no Python usando uma tabela hash também. Então, é uma estrutura que você pode até não saber direito como é, mas assim, com certeza você usa, né? Você desenvolve em alguma dessas linguagens aí. Aí vamos para o 2. Eu tenho que armazenar operações de desfazer e refazer de um processador de texto, né? Seria como se fosse o Ctrl+Z, Ctrl+Y, né, do Word ou do Google Documentos, enfim, como é que a gente implementaria isso? A resposta certa é com uma lista encadeada, no caso uma lista duplamente encadeada, né? Seria uma lista onde cada nó aponta para frente e para trás, né? Você, por exemplo, esse nó aqui 45, você consegue tanto acessar o nó anterior, que seria o 2, quanto o nó que está à frente dele, que é o 3. Justamente pois quando você desfaz, né, você vai voltando para o estado anterior. E se por algum motivo você se arrependeu de desfazer e você quer refazer, você quer voltar ao que tinha antes de apertar Ctrl+Z, aí você vai avançando para frente. Não estou dizendo que essas sejam as estruturas de dados mais indicadas, as mais excelentes para resolver esse tipo de problema. Só estou apresentando possíveis estratégias para você lidar com esse problema, mas existem tantas estruturas de dados altamente otimizadas para contextos muito específicos que realmente talvez não seja a melhor, mas assim, é uma estratégia que teoricamente resolve. Vamos para o 3 agora. Você precisa avaliar uma expressão, fazer um parser, né, que a gente chama. Um exemplo assim de uso para parser é quando você trabalha com as expressões regulares. Você precisa ver se uma determinada expressão casa com o que você quer. Por exemplo, o CPF é o melhor exemplo para explicar isso, pois CPF tem algumas regras. Por exemplo, você tem 3 dígitos, depois ponto, depois tantos dígitos, e aí você tem que ter, você não pode ter uma combinação de números tal e tal. E acho que dentro da ciência da computação, um lugar que a gente mais estuda isso é quando a gente vai aprender compiladores, pois você aprende a usar compilador, mas não só isso, você tem que aprender a fazer o seu. E para você fazer o seu, você vai ter que ler um código
e interpretar o que aquele código está dizendo para executar uma ação. E aí você vai ter que verificar se as regras são atendidas, né? Por exemplo, se colocou um if, logo depois tem que vir um parêntese, se for uma linguagem de programação mais clássica para você escrever, né? Enfim. E como é que você implementaria um parser? Certamente uma boa opção aqui é uma árvore, né? No caso, tem até um nome específico, que são as árvores sintáticas. É igual aqui, por exemplo, né? Aqui você tem uma representação de como justamente a sintaxe, né? A representação dos termos, né? O que eles vão representar, assim, assim, você vai desenvolver expressões que vão chegar, que vão ser capazes de gerar as possibilidades, né, que a sua linguagem vai ter. Por exemplo, aqui você tem um símbolo S, e esse S poderia, por exemplo, derivar outro S, e por sua vez esse S vai derivar um identificador, que poderia ser uma variável, vai derivar também um igual, e esse igual vai derivar uma expressão, um E, que pode ser qualquer tipo de expressão, mas no caso aqui você vai representar ele como uma constante, um número. Então, por meio dessas árvores, você consegue checar depois se o que você escreveu no seu programa é gramaticamente correto, né? No caso, eu tenho muita vontade de fazer uma série criando um compilador com vocês para o canal. Vamos ver se um dia eu consigo fazer isso. Então, aí é um exemplo de onde você pode aplicar árvores. Aí, continuando aqui, você precisa representar informação de amizade em uma rede social. Por exemplo, quem é amigo de quem? E isso eu acho que até é fácil de responder. É um grafo, de forma que cada pessoa seja um ponto, um nó, e as conexões sejam arestas. Se eu não estou enganado, é que eu não tenho mais Facebook. De certa forma, esse desenho, essa ilustração que está no site do Facebook, ele não deixa de ser um grafo, pois cada pessoa é um nó e as conexões são arestas. Então, e os grafos têm essas informações, né? Esses elementos. Eles têm os nós e as arestas. Então, é um outro bom exemplo, né? Esse aqui eu acho que vocês devem saber, principalmente quem acompanha a minha série de OpenCV. Pois se você precisa armazenar uma imagem de 1000 por 1000, com certeza você vai usar uma matriz bidimensional, onde cada posição vai guardar valor de cor. Que aí pode ser um valorzinho só, no caso de uma imagem preto e branco, né, tons de cinza, melhor dizendo, ou cada posição pode ser um vetorzinho 3D, com o vermelho, verde e azul. Então, são essas possibilidades aí. Como implementar uma fila de impressão, né? Você pede para imprimir alguma coisa, aí eu vou imprimir esse aqui primeiro, aí depois eu peço para imprimir outra coisa, esse cara vem aqui. Depois eu peço para imprimir uma terceira coisa e vem para cá. Então, quem chegou primeiro vai sair primeiro. Quem chegou no final vai ter que esperar todo mundo aqui terminar para aí ser impresso. Eu já até disse, né? É uma fila mesmo, semelhante a uma fila de banco, né? O caixa está ali, não tem ninguém lá esperando. Aí a pessoa que chega primeiro é atendida. À medida que as outras vão chegando, elas vão esperando logo atrás, né? Se bem que não... se for fazer isso hoje em dia, tem que ter uma distância, né? Para se proteger em época de pandemia, né? Aí esse aqui é interessante, implementar o mecanismo de voltar no navegador, né? Você acessa um site, aí clica em outro, e quero voltar. Aí você vai voltando para a página que você visitou anteriormente. Esse eu não sei se vocês pensaram, mas é uma pilha. Pois como é que funciona a pilha? Assim, a pilha que está vazia, por exemplo. Aí eu começo botando esse cara, aí depois eu boto esse alicate de crimpar aqui, ele é o segundo. Depois eu boto, deixa eu ver o que tem aqui.
Isso aqui que a gente usa aqui para as costas, né? Mas aí você bota isso aqui depois. Né? O que vai acontecendo? Você vai fazendo uma pilha de coisas, tipo uma pilha de prato mesmo. E lembrando que a primeira coisa que você coloca é a primeira coisa que você tira. Então se eu coloquei esse cara, depois eu botei, sei lá, essa tampinha aqui, eu não posso tirar as outras coisas, eu tenho que tirar o que está no topo primeiro. Então eu tiro a tampinha, depois eu tiro essa coisa aqui para as costas. Aí eu posso tirar esse alicate. Mas e se depois eu tirar esse alicate, essa calculadora aqui entrar? Então, essa bolsinha só vai sair depois que a calculadora sair. Se você observar, um navegador de internet é exatamente assim, pois você visita o Google, depois você visita o Facebook, depois você visita o universodiscreto.com. Quando você apertar voltar aqui no universodiscreto.com, você volta para o Facebook, e se apertar voltar uma vez, você volta para o Google, né? Então, bem intuitivo. E para armazenar as possíveis escolhas num jogo de xadrez, né? Nesse caso aqui, também é uma árvore. No caso de jogos, se você ouvir um barulho, é porque esse safadinho chegou. Aí vamos terminar o vídeo com ele, né? Bom, então no caso do xadrez, você também tem... Ai meu Deus, sossegou? Você também vai ter uma árvore, né? Que é o que eu dizia. Achei até um site aqui que eu não conhecia, um tal de chesstree.net, que parece que ele mostra assim, possíveis escolhas. E com uma porcentagem ali, acredito que seja o que maximiza vitórias, né? Então, por exemplo, se eu mover... Então, se você mover esse peão aqui, tá vendo? Ele vai abrindo outras possíveis escolhas. Então, representar possíveis movimentos de um jogo de xadrez é perfeitamente plausível com árvores. Só que, à medida que você vai jogando, essa árvore vai ficando gigante, como vocês podem ver aí. Parece até que essa é uma árvore para o pessoal que é bastante estrategista, assim, né, os mestres aí do jogo de xadrez, mas assim, de qualquer forma, eu achei interessante que quando a gente vai representar os possíveis movimentos de jogo de xadrez, a gente justamente usa uma árvore assim que fica muito larga assim, de opções. Aí vamos continuar, né? Estamos no 9. E se eu quiser armazenar um conjunto de palavras-chave que são frequentemente referenciadas, né, citadas, a gente usa novamente a tabela hash, mas aí ele usa até uma coisa diferente do que eu tinha imaginado, né, que seria uma tabela hash aonde você tem listas encadeadas, né, internamente. Pois, quando a gente pensa de tabelas hashes, eu até abri um outro site aqui, a gente pensa em coisas do tipo... Na tabela hash não deixa de ser um vetor, se você for parar para pensar, mas seria um vetor que, no caso, você calcula a posição aonde o elemento vai ficar usando algum tipo de função, né, função hash, justamente, né? Agora, do jeito que está aqui, você tem uma tabela hash bastante clássica, né, onde cada posição você vai ter o seu elemento bonitinho. Mas existe um problema que se chama colisão. A colisão é quando você tem dois elementos e a mesma posição você tem que guardar os dois. Num vetor, tradicionalmente, não faz muito sentido você guardar na mesma posição dois caras, então você precisa tratar esse problema de alguma maneira. Uma possível solução é você fazer uma lista encadeada, onde se tiver mais de um elemento na mesma posição, você vai criando uma lista onde sempre vai apontando as possíveis... os elementos que estão guardados naquela posição. Por exemplo, a posição 2 tem esses dois caras. Aí você vai ter que consultar qual dos dois é esse que você quer analisar, fazer alguma coisa, inserir naquela posição, né? Enfim. Existem também outras possibilidades, que é você
trabalhar com uma tabela hash que constrói uma árvore, enfim, dá para você inventar à vontade. Aí agora vamos para o 10. Para armazenar informação de pedidos de um cliente, uma lanchonete, por exemplo, né? Ele falou de hambúrguer. Eles vão vindo e você tem que entregar as comidas para as pessoas certas. Esse parece que é complicado, mas assim, eu acho que vai depender da estratégia dessa lanchonete. Pois você pode fazer uma fila, aí você vai montando... chegou uma pessoa, faz o pedido para ela. Aí quando você terminar, faz o pedido da próxima e por aí vai. Só que numa coisa tipo um McDonald's, talvez isso não faz muito sentido, pois se uma pessoa pedir só refrigerante, não faz sentido ela esperar 10 lanches até chegar o refrigerante dela. Aí nesse outro caso, você pode trabalhar com uma tabela hash, né? Aí vamos supor hipoteticamente, se o cara pede um hambúrguer X, ele vai para a posição X da tabela hash com toda aquela fila, né, de pessoas que querem um hambúrguer também. Aí se a pessoa quer o refrigerante, ele vai para a posição onde é o refrigerante, que provavelmente vai terminar mais rápido. E para fechar, para armazenar a informação genealógica de espécies biológicas. Já existe uma coisa na biologia que é a árvore filogenética, né? Vou até achar aqui. Acho que pode chamar de árvore genealógica também, eu não sei, eu não sou biólogo. Que é, por exemplo, igual essa aqui, que parece, eu vou chamar genericamente como macacos, né? E que também tem os hominídeos, que aí já chega dentre eles a gente. E você imaginar que vai ter um ancestral em comum aqui, e aí eles vão se separando, né, à medida que eles vão ficando geneticamente talvez meio diferentes. Então eu peguei esse post que achei muito legal assim, mostrar uma série de aplicações que talvez num primeiro momento você nem imagine que tipo de estrutura você pode usar. E aí, para avaliar, eu estou vendo que esse vídeo está ficando maior do que eu gostaria. Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar ele aqui. Né, acho que essa parte de aplicações foi bem legal, fora as aplicações comuns, né, pois o exemplo mais clássico quando a gente dá aula é a gente falar que bancos de dados são implementados em cima de árvores, sistemas de arquivo, eles são espécies de árvores, né, você tem uma pastinha que vai ter outra pastinha e por aí vai, mas também tem várias outras aplicações e eu acho que você, enquanto desenvolvedor, caso você venha desenvolver uma dessas coisas, você tem que ter uma boa noção dessa estrutura de dados. Mas como eu estava falando, né, vamos deixar para no outro vídeo eu mostrar para vocês o que o pessoal comentou nesse tweet e eu trazer umas opiniões a respeito disso, tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero que vocês não deixem de ver meus vídeos aí. E esse rapazinho aqui vai dar tchau também. Oh, meu Deus, calma. Calma, neném. É só dar tchau. Tchau. Tchauzinho, gente. Eu sou só um dog dando tchau. E esse Lucas maluco fica me enchendo o saco. Eu só queria vir aqui deitar. Pegar um cobertorzinho que eu tô com frio. Né? Valeu!